eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Ariri e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo. Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Alves e o vídeo de hoje é sobre a Operação Prato. Ocorrida na cidade de Colares, no estado do Pará, tornou-se o cenário de uma série de eventos que chocaria o país e atrairia a atenção de autoridades militares. Relatos de luzes estranhas e objetos voadores não identificados começaram a emergir, levando à criação de uma operação militar secreta conhecida como Operação Prato. Em outubro de 1977, moradores da cidade de Colares, no Pará, avistaram luzes e objetos estranhos no céu. O relato inicial surgiu de um grupo de moradores que notaram luzes brilhantes inexplicáveis no céu. Esses objetos eram frequentemente descritos como esferas luminosas ou discos que exibiam movimentos erráticos e rápidos, uma velocidade além da tecnologia da época. As luzes eram intensas, muitas vezes comparadas a faróis ou lanternas, que se moviam de uma maneira não convencional. Com o passar do tempo, os moradores começaram a relatar não apenas visão dos objetos, mas também efeitos físicos e psicológicos associados a eles. Algumas pessoas relataram sensação de queimação e queimaduras na pele, que pareciam ocorrer após a exposição às luzes. Além disso, muitos relataram sintomas como dor de cabeça e mal-estar. Esses fenômenos passaram a ser conhecidos popularmente como chupa-chupa, devido à crença de que as luzes sugavam sangue ou energia das vítimas. Olha só, olha pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas, deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres, no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Também houve relatos de pessoas que ficaram temporariamente paralisadas após o contato com as luzes, incapazes de se mover ou falar por algum tempo. Em alguns relatos, observavam-se que animais também reagiam de maneira estranha durante os avistamentos. Cães e outros animais domésticos mostraram sinais de agitação extrema, como latidos incessantes ou comportamentos erráticos. O evento inicial em Colares e os subsequentes avistamentos causaram uma grande perturbação na comunidade, levando a um sentimento de medo e insegurança. Com a intensidade das aparições e a agitação na pacata cidade de Colares, os relatos começaram a se espalhar rapidamente. As autoridades locais foram acionadas e a Força Aérea Brasileira começou a receber informações sobre os eventos. Dada a gravidade e a persistência dos relatos, a FAB decidiu iniciar uma operação.
uma investigação militar formal, liderada pelo coronel Wirange Holanda, o objetivo era documentar os avistamentos, coletar evidências e tentar identificar a natureza dos fenômenos. Essa operação ficou conhecida como Operação Prato. O oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. O coronel da Reserva da Aeronáutica, Wirange Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Holanda pertencia ao Serviço de Inteligência da Aeronáutica e foi designado para a missão pelo 1º Comando Aéreo Regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte. O que mais preocupava a FAB era que os eventos incluíam aparições de luzes estranhas e alegações de que essas luzes estavam causando ferimentos e mal-estar nas pessoas. Enquanto uns acreditavam que era um fenômeno natural, outros suspeitavam que o país estava sendo atacado por outra nação, pois naquela época o mundo vivia em guerra, conhecida como a Guerra Fria. Durante a operação foram registrados vários avistamentos de luzes e objetos não identificados. Relatos indicavam que esses objetos tinham comportamentos erráticos e podiam se mover rapidamente. Os documentos foram mantidos em sigilo por muitos anos, antes de serem desclassificados. A Operação Prato envolveu o uso de equipamentos fotográficos e de filmagens para capturar imagens dos OVNIs e registrar experiências dos moradores. A equipe militar fez diversas patrulhas e observações na área para tentar interceptar os objetos e coletar dados em tempo real. Tivemos a oportunidade de filmar o objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de desova, mas voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam o rasante, coisa fantástica. Em 1978, a Operação Prato foi oficialmente encerrada e o relatório final foi classificado como secreto. O relatório indicava que não havia evidências conclusivas de que os fenômenos observados fossem de origem extraterrestre, mas também não descartava completamente essa possibilidade. A operação foi encerrada sem uma explicação definitiva para os fenômenos observados. A Operação Prato ela durou de setembro a dezembro de 77. Perguntei ao Holanda, eu digo, Holanda, você acha que foi o que interrompeu a missão? Aí ele disse, olha, eu tenho a suspeita que eu fui substituído e a missão foi interrompida a partir do momento em que eu me dirigi ao brigadeiro Protásio, informando para ele de um contato que nós tivemos com um dos ocupantes de uma nave. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metro mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar, não vi o olho, forma de olho, não vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português, com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador.
voz computadora, aquela voz assim, ó. Metalizada. Metalizada, uma voz assim, falando no meu ouvido, disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E sua mulher nessa história? Continua dormindo. Continua dormindo, ela nem sabia de nada. Ele, calma, não vamos te fazer mal nenhum. O cara me abraçou, eu olhei, esse baixinho estava aqui na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão desapareceram. O material coletado foi arquivado e detalhes adicionais sobre a operação só foram revelados posteriormente. Os documentos desclassificados da Operação Prato e os relatos de participantes da missão, como o Coronel Holanda, confirmam que muitas dessas experiências foram documentadas de maneira detalhada. Embora as evidências físicas fossem limitadas, as experiências e relatos dos moradores e das vítimas foram levados em consideração durante a investigação. Apuraram os relatos de pescadores, agricultores e moradores da região a respeito de encontros com supostos extraterrestres. Segundo o comandante da operação, o Coronel Irangê, contou que chegou sem acreditar no que ouvia, mas logo mudou de ideia após presenciar anormalidades na região, incluindo contato com seres que seriam de outro mundo. Em entrevista para ufólogos na década de 90, ele revelou ainda mais detalhes sobre sua experiência com a operação. Após a entrevista, Holanda foi encontrado morto em sua casa. Segundo relatos da época, o militar estaria sofrendo com depressão e teria decidido cometer suicídio. Há quem suspeite de assassinato, o que deixa toda a história ainda mais estranha. Em 2005, documentos relacionados à Operação Prato foram parcialmente desclassificados e tornaram-se disponíveis ao público. Esses documentos confirmavam a existência e a natureza da operação, mas deixaram muitas questões sem resposta. Em Colares, depois da Operação Prato, os relatos de avistamento de OVNIs continuaram. Eles se tornaram menos frequentes e menos intensos do que durante o período da operação. Os eventos de Colares atraíram a atenção de ufólogos, pesquisadores e curiosos de várias partes do mundo, gerando um fluxo constante de visitantes e aumentando a visibilidade da cidade. A Operação Prato é frequentemente citada em debates sobre OVNIs no Brasil e é considerado um caso significativo na história da pesquisa ufológica. Ela influenciou o interesse público e acadêmico em fenômenos aéreos não identificados e continua a ser um tópico de discussão entre pesquisadores e entusiastas. O caso de Colares foi um ponto de partida para uma série de eventos e investigações que ajudaram a moldar a narrativa ufológica no país. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdo sobre conhecimento. Agradeço por ter assistido o nosso vídeo, até a próxima.